Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo para o TargetHD.net e dessa vez temos um comparativo muito esperado pelos fãs de tecnologia e pelos clientes de smartphones de linha média premium. Colocamos lado a lado o Motorola Moto Z3 Play e o Asus Zenfone 5 porque são dispositivos que eu entendo que estão dentro da mesma categoria, afinal de contas são smartphones que contam com processador Qualcomm Snapdragon 636, estão mais ou menos na mesma faixa de preço, mas contam com diferenças substanciais e conceituais. Então, nesse vídeo a gente faz o comparativo dos dois produtos e vai tentar identificar para qual tipo de usuário eles são mais indicados ou qual é a melhor escolha, levando em consideração a melhor relação custo-benefício. É claro que a gente está falando de produtos com design muito diferentes e até mesmo com soluções diferentes para os mesmos temas, se a gente levar em consideração a interface de usuário e outras funcionalidades que os dois fabricantes adotaram para diferentes recursos. Mas a gente não pode se limitar a isso para um comparativo. A gente sempre tem que pensar na melhor relação custo-benefício que um smartphone pode oferecer para você e qual é aquele que se ajusta mais ao seu perfil. Eu tive a chance de ficar com os dois smartphones por algum tempo e por conta disso eu consegui fazer esse comparativo onde eu detecto qual é o dispositivo mais recomendado para diferentes grupos de usuários e onde um modelo se sai melhor do que o outro. Antes de mais nada, é bom a gente deixar bem claro que não é o caso de ter um vencedor claro nesse tipo de comparativo. Aliás, não é nem o caso de ter um vencedor ou perdedor. Os dois smartphones são muito bons. O objetivo desse vídeo é encontrar aquele modelo que mais vai agradar aos seus gostos e às suas necessidades individuais. Você pode ter alguns parâmetros e algumas características respondidas de forma mais pontual nesse vídeo, e essas características podem ajudar na sua escolha final ou no produto que você vai adquirir. Em resumo, é o choque de monstros que você esperava e é o choque de monstros que você vai ter. Motorola Moto Z3 Play versus Asus Zenfone 5. Bom, nas características físicas, gosto não se discute. Vai ter pessoas que vão achar o Zenfone 5 mais bonito e vai ter gente que vai achar o Moto Z3 Play mais elegante. Particularmente me agrada os dois. Eu disse na época dos testes dos dois modelos. Tanto o Moto Z3 Play quanto o Zenfone 5 são dispositivos vistosos por motivos bem diferentes. Me agrada muito o agarre do Moto Z3 Play por ele ser mais fino na maior parte do seu corpo. É claro que tem um calombo de câmera que eu não vou falar sobre isso agora, mas o Zenfone 5 ele tem uma pegada muito agradável, ele tem uma pegada mais robusta, mais urbana, por assim dizer. Me incomoda um pouco a questão do calombo da câmera traseira do Moto Z3 Play. Me incomoda, já disse isso em vários modelos da Motorola, mas essa é uma questão minha, é muito subjetivo, você pode gostar dessa proposta, eu particularmente não gosto. Também não me agrada muito aquele calombinho do Zenfone 5, até porque a própria Asus se vangloriou de ter um smartphone com um design flat no Zenfone 4, sem calombos, sem nenhum relevo para estragar o design do mesmo, e eu acho que não estraga o design do Zenfone 5 ter aquele colombinho na câmera. Também acho que esse problema está remediado no caso do aparelho da Asus com o case que já vem com o kit de venda. Mas de qualquer forma, o design dos modelos são designs bem agradáveis e me chamam a atenção pelo lado positivo nos dois casos. Sobre as características físicas, me agrada muito o fato do Zenfone 5 já contar com um conector de áudio de 3,5mm e eu não precisar de um adaptador como acontece no Moto Z3 Play. Então, para mim, é um ponto bacana nesse aspecto. O leitor de digitais na parte traseira também me agrada mais. Não que eu não goste da solução do Moto Z3 Play na lateral, mas ocasionalmente esse leitor nas laterais resultou em um desbloqueio do dispositivo de forma involuntária. Ou talvez eu que precisasse de uma curva de aprendizado maior. Mas em linhas gerais, as características físicas dos dois produtos agradam e muito. São dois smartphones bonitos, dois smartphones elegantes. Vai ter gente que vai preferir a baixa espessura e aquele preto envidraçado elegante do Moto Z3 Play, e vai ter gente que vai preferir aquele ar mais iPhone X do Zenfone 5. Mas nas características físicas os dois modelos vão bem, são dois modelos bonitos, dois modelos elegantes, dois modelos funcionais, e entendo que pelo menos nesse aspecto temos um empate justo. Na parte da tela eu devo confessar que me agrada mais a tela do Moto Z3 Play.
que conta com resolução Full HD Plus, com 403 pixels por polegada, mas com a tecnologia Super AMOLED. O material da tela me agrada mais do que o IPS presente no Zenfone 5. Para ser justo, o Zenfone 5 conta com uma tela Super IPS Plus de 6.2 polegadas. É uma tela maior, com uma maior densidade e com uma maior quantidade de brilho. Isso influencia na utilização em ambientes externos. Mas em linhas gerais você vai ter uma boa experiência com as duas telas. Porém, os pretos são mais pretos na tela do Moto Z3 Play e os brancos são mais brancos também na tela do Moto Z3 Play. Além disso, é uma tecnologia de tela Super AMOLED, ajuda a economizar bateria, algo que eu considero importante hoje em dia no smartphone. Por outro lado, e a gente vai falar mais sobre isso nesse comparativo, o Zenfone 5 conta com os recursos de inteligência artificial que compensam o teórico consumo maior de bateria de uma tela LCD com os recursos de software que eles adotaram para trabalhar com o processador, enfim, toda a engenharia, a matemática da inteligência artificial que a ASUS colocou no seu smartphone. Então, no aspecto do consumo de bateria, que eu vou falar mais adiante, isso, uma coisa compensa a outra. Mas na qualidade de tela, ou se eu fosse escolher uma tela de um smartphone, eu escolheria a tela do Moto Z3 Play. Outro detalhe importante, o Zenfone 5 ele conta com o sistema de calibração de coloração da tela, de saturação, de temperatura de cores, enfim, vários recursos que o Moto Z3 Play não possui, mas recursos que são bem-vindos no smartphone da ASUS. E, de novo, trabalhando com inteligência artificial, de acordo com o ambiente que você está e de acordo com o local onde você vai utilizar o smartphone, essas colorações acabam se alternando, a saturação de cores, a temperatura de cores, o contraste. Todos esses recursos são ajustados e calibrados de acordo com o seu comportamento e o local que você usa o dispositivo. Isso pode resultar em imagens mais alinhadas com o seu gosto e com as suas preferências. De qualquer forma, são duas telas excelentes e perfeitas para o uso diário, independente dos seus critérios de escolha. Na parte de hardware, são dois modelos praticamente gêmeos. O Moto Z3 Play conta com processador Qualcomm Snapdragon 836 octa-core a 1.8 GHz, com GPU Adreno 509, trabalhando com 4 GB de RAM. São as mesmas configurações do Asus Zenfone 5, com a diferença que, no caso do smartphone da ASUS, nós temos a tecnologia AI Boost e também trabalhando com os recursos de inteligência artificial. Pode ser o mesmo hardware, mas as duas empresas trabalham de forma diferentes e eu acho que nesse aspecto a ASUS leva vantagem, porque todos os recursos de inteligência artificial que, repito, não são aplicados apenas aos recursos de câmera, mas em vários outros recursos do smartphone, como gestão de tela, gestão de bateria, gestão de funcionamento de processador, administração dos recursos de memória, o AI Boost, que entrega um desempenho que é quase o mesmo do Snapdragon 660, particularmente eu não uso esse recurso e a maioria dos usuários não vai precisar para ter um bom desempenho no Zenfone 5. Você pode utilizar o smartphone normalmente sem necessitar desse ganho de performance para tarefas mais elaboradas. Então, nesse aspecto, com tudo que a ASUS colocou nesse dispositivo, a ASUS sai em vantagem em relação ao Moto Z3 Play. Não que a diferença de desempenho seja tão grande, mas a forma como a ASUS trabalha hardware e software para entregar um bom desempenho é mais eficiente do que o que a Motorola entrega no Moto Z3 Play. Na parte de software, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um eterno defensor do Android puro ou quase puro, como encontramos no Moto Z3 Play. Eu particularmente prefiro essa interface de usuário, porque essa a que a Google idealizou para o seu sistema operacional, é onde ela implementa as novidades, as melhorias, e é essa a ideia do Android que a Google tem e que infelizmente não vai ser universal, porque a fragmentação está aí para não deixar isso acontecer. Por outro lado, a ASUS fez um grande trabalho na Zen-UI. A Zen-UI é excelente, ela pode ser pesada, podem dizer o que quiser, mas ela é excelente, consegue gerenciar bem os recursos do hardware, pode até ser um devorador para muita gente. Na minha opinião, ela está bem melhor do que era no passado, principalmente nas primeiras versões do Zenfone. Agora ela está bem ajustada, trabalhando muito bem com software, então é muito mais uma questão de gosto
do que necessariamente dizer que uma é melhor que a outra. Aliás, eu tenho que dizer uma coisa, as interfaces customizadas do Android melhoraram bastante na maioria dos fabricantes. Vide a Samsung, que melhorou muito a Samsung Experience, acabando com aquela má impressão que aquele lixo da TouchWiz deixava nos smartphones da empresa. Agora a Samsung está mandando muito bem na Samsung Experience, assim como a Asus mandou muito bem na Zen UI. Então você vai ter uma ótima experiência de usuário, independente do tipo de dispositivo ou independente, neste caso, do Moto Z3 Play ou do Zenfone 5, de qual interface de usuário que você está utilizando. A soma desses dois fatores entrega um desempenho muito bom nos dois dispositivos. Acho até que, levando em consideração todos os recursos de software que a Asus colocou no Zenfone 5, que esse smartphone tem um desempenho ainda melhor do que o Moto Z3 Play, que não conta com tantos recursos de inteligência artificial, mas mesmo assim entrega um bom desempenho. De novo, acho que nesse aspecto os aparelhos são muito parelhos, mas a vantagem teórica que o Zenfone 5 recebe está muito mais em como ele trabalha com esses recursos todos, como ele trabalha bem com o seu hardware e como ele se beneficia do hardware para fazer com que o software rode bem tudo que tem que rodar. Nos dois modelos rodam jogos muito bem, os dois modelos rodam gráficos pesados muito bem, os dois modelos rodam vídeos muito bem, com resoluções altas, e você vai ter uma boa experiência de uso, um bom desempenho nos dois dispositivos. De novo, um pontinho a mais para o Zenfone 5 por conta de como ele gerencia esses recursos no dispositivo e como ele trabalha melhor com o hardware que ele possui. Um capítulo dedicado ao leitor de digitais. A gente tem propostas diferentes de leitura biométrica nesses dispositivos. O Moto Z3 Play conta com um leitor biométrico na lateral do smartphone. Acho uma solução bem interessante porque isso permitiu com que o smartphone aproveitasse melhor a parte frontal com uma maior proporção ou porcentagem de tela em relação ao corpo e permitiu também com que o dispositivo fosse mais fino na sua espessura e também mais limpo no seu design, já que na parte traseira a gente não tem elemento nenhum como identificação biométrica e nem na parte frontal, porque a gente já falou que a tela é um pouco maior. Em compensação, essa solução da Motorola ocasionalmente resultou em desbloqueios acidentais, o que pode incomodar alguns usuários no dia a dia. Dependendo de como você pega o smartphone, se você cadastrou aquele dedo como o dedo de apoio para o agarre do dispositivo para desbloquear também, o dispositivo vai desbloquear o tempo todo. Já o Asus Zenfone 5 não trouxe novidades nesse aspecto, é um leitor de digitais na parte traseira, é uma posição mais intuitiva, levando em consideração que você tem uma tela de 6.2 polegadas, é um dispositivo relativamente grande, então você tem essa característica como vantagem na parte traseira, caso você queira utilizar a leitura por digitais. Existe também a opção de você fazer o desbloqueio através da identificação da face. No Zenfone 5 funcionou melhor o desbloqueio através da face, aliás, funcionou bem até demais, porque você olhava de lado para o dispositivo, ele já estava desbloqueando. Já na Motorola, a gente teve um pouco mais de dificuldade para fazer esse reconhecimento facial e, em alguns casos, o smartphone só identificava que você estava olhando para o dispositivo e aí ele só abria a tela de notificações ou a tela de desbloqueio, você ainda tinha que fazer o desbloqueio pela digital. Tem um lado bom, tem um lado ruim. No caso da Motorola, ele criava mais ou menos uma espécie de identificação em duas fases. Não bastava você ter uma foto do indivíduo na frente do dispositivo para desbloquear. Você precisava da digital dele e isso eu acho bacana na questão de segurança. O lado ruim é que não fica tudo automatizado como acontece no Zenfone 5, onde você olhou para a tela do smartphone, ele já está desbloqueando. E a gente tem que levar em consideração como caso a caso vai lidar com essa questão de desbloqueio de tela e como vai optar em manter a segurança dos seus dados no dispositivo. Para muita gente não é tão seguro o smartphone já sair desbloqueando ao olhar para ele, porque vai saber que tipo de informação que você tem armazenada no dispositivo ou como que você quer cuidar da sua privacidade e segurança dos seus dados. Nas câmeras, sem falar muito em números, mas falando em resultados práticos, me agrada muito mais o resultado
entregue pelo Zenfone 5 do que no Moto Z3 Play. E assim, números não quer dizer muita coisa nesse caso. O sensor principal do Moto Z3 Play tem abertura f1.7, ou seja, teoricamente tem uma maior capacidade de entrada de luz quando precisa, que é principalmente nos ambientes com baixa luminosidade ou sem iluminação. Porém, os recursos que a ASUS colocou nas câmeras ou no software de câmera do Zenfone 5, não só colocando vários modos de cena, não só colocando o efeito bokeh bacana, todos aqueles recursos de inteligência artificial que a empresa colocou no aplicativo de câmera, mas também em como vai trabalhar com esses sensores fotográficos. A capacidade fotográfica do Zenfone 5 é reconhecida inclusive pelo DxOMark, que é uma das principais empresas de análise de fotografia do mundo. Está entre as melhores câmeras de smartphones do mercado e talvez a melhor câmera de linha média do mercado. Não são resultados do mesmo nível de um modelo top de linha? Não são. Mas dentro da sua categoria de linha média premium, a ASUS com certeza tem o melhor pacote e entrega a melhor relação custo-benefício com resultados muito equilibrados. É impressionante como a Motorola perdeu a mão e não consegue entregar um software de câmera que esteja no mesmo nível de outros fabricantes. Não só por conta da grande quantidade de ruído que essas fotos recebem em ambientes com baixa luminosidade, como também nos lags que a gente detectou na parte de captação de vídeos. Lags de vídeo mesmo, certos arrastos, essas coisas que realmente incomodam quando a gente olha para um vídeo e vê lá os tremidinhos e os arrastos. A estabilização ótica, por exemplo, do Zenfone 5 na hora de gravar vídeos me surpreendeu, apesar da qualidade dos vídeos não ser a que eu considero ideal para, por exemplo, substituir o meu Galaxy S7 Edge, que é o smartphone que eu uso para fazer gravação de vídeos, para colocar as câmeras do Zenfone 5. Não estão no mesmo patamar, não estão no mesmo nível, mas para quem quer priorizar a parte de fotos, o Zenfone 5 é mais recomendado, entregando resultados melhores do que o Moto Z3 Play. Na parte de áudio temos um claro vencedor aqui e é o Zenfone 5. Por um simples motivo, o som mono do Moto Z3 Play, onde todo o áudio sai pelo alto-falante superior, que é o alto-falante de chamadas, contra o som estéreo do ASUS Zenfone 5, onde o áudio sai pelos dois alto-falantes, o alto-falante inferior junto à porta USB Type-C e do conector de áudio de 3,5mm, graças a Deus temos um conector 3,5mm nesse smartphone, e o alto-falante superior, que é o alto-falante de chamadas. O som é mais imersivo, tem várias tecnologias de software que a ASUS colocou para melhorar o áudio, não apenas nos alto-falantes, mas na saída de áudio também, apesar de contar com um fone de ouvido relativamente inferior em comparação àquele que acompanha o kit de venda do Moto Z3 Play, você tem uma qualidade de áudio bem bacana, muito interessante, e apesar da relativa fragilidade dos fones do Zenfone 5, a ASUS alegou que melhorou esses fones para trabalhar com os recursos de áudio, com os softwares de áudio que eles implementaram para otimizar o som do smartphone, não só nos ambientes externos, como em ambientes internos, quando você está utilizando também para o uso doméstico ou consumo doméstico, e inclusive as melhorias para a utilização com fones de ouvido. Por isso, na parte de áudio vencedor, é claro, o Zenfone 5 manda muito bem nesse aspecto, e o Moto Z3 Play, apesar de custar a mesma coisa, tem um áudio mono. Na questão de armazenamento, nós temos números muito parecidos, né? Tanto o Moto Z3 Play como o Zenfone 5 contam com versões com 4 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento expansíveis via microSD. São números bons o suficiente para a maioria dos usuários. Você muito provavelmente não vai precisar de um cartão de memória nos dois smartphones se você utilizar a versão com 128 GB, mas vale lembrar que, apesar de ser um smartphone Dual SIM, o Zenfone 5 conta com o Dual SIM híbrido, que é uma coisa famigerante, é algo que não deveria existir, mas de qualquer forma você tem os dois slots lá, mas um deles ou você coloca o cartão de memória ou você coloca o segundo chip SIM. Mas com a versão de 128 GB de armazenamento você não vai precisar se preocupar com o cartão de memória tão cedo. Na parte de bateria, o design mais fino do Moto Z3 Play resulta em uma bateria de 3.000 mAh, que vai bem na maior parte do tempo por conta de todo o conjunto técnico, por utilizar uma tela Super AMOLED que economiza mais bateria e aguenta pelo menos um dia de uso. Porém, o Zenfone 5 surpreende
com a sua bateria de 3.300 mAh, ou seja, 300 mAh a mais. Pode não fazer tanta diferença para muita gente, mas é 10% a mais de tempo de autonomia e no final do dia isso faz diferença. E todos os recursos de inteligência artificial, de novo, eu batendo no tema da inteligência artificial nesse vídeo, entregam uma autonomia maior. Eu já consegui 1 dia e meio de uso no Zenfone 5, um uso casual, não precisa ser um uso hardcore. E mesmo no uso hardcore você consegue pelo menos 1 dia de uso nesse smartphone com sobra, sem falar que os recursos de software aprendem com seus hábitos de uso e determinam quais são os melhores momentos para dar aquele gás maior para utilizar um determinado aplicativo e para economizar a bateria, ou quando o smartphone está em repouso ou quando você está utilizando uma tarefa com menor demanda. Isso conta no final da equação. A somatória desses recursos todos entregam no final das contas uma autonomia de bateria que é muito aceitável, que é realmente aquilo que você espera de um bom smartphone, pelo menos na situação atual, onde 1 dia de uso é o mínimo que a gente pede. Então, nesse aspecto, o vencedor também é o Asus Zenfone 5. É preciso deixar bem claro na conclusão desse vídeo que os dois smartphones são excelentes escolhas. São 2 dos melhores smartphones de linha média do mercado, disponíveis no mercado brasileiro, com preços que mais ou menos se equivalem, apesar do fato da Asus entregar um desses modelos a R$ 1.999 e o modelo mais completo, com 128 GB de armazenamento, no mesmo preço que o modelo de 64 GB do Moto Z3 Play, entregando assim uma melhor relação custo-benefício. Particularmente me agrada mais o Zenfone 5 porque é mais equilibrado nas configurações, ou colocando todos os itens técnicos, ele oferece um pouco mais com um preço mais favorável. Você tem um smartphone com o mesmo Snapdragon 636, com os mesmos 4 GB de RAM e com 128 GB de armazenamento por R$ 2.249, contra 64 GB de armazenamento do Moto Z3 Play, com os mesmos 4 GB de RAM e Snapdragon 636 por R$ 2.199. Acho que vale a pena a melhor relação custo-benefício que a Asus entrega, e em questões pontuais que são importantes para mim, como câmera e bateria, o Zenfone 5 vai melhor. O áudio melhor deve agradar aqueles que também consomem conteúdo multimídia, e a tela um pouco maior também pode cair no gosto das pessoas na hora de comprar o Zenfone 5. No caso do Moto Z3 Play, se favorece aqueles que gostam do design mais refinado, que já vem de outras gerações do Moto Z3 ou do Moto Z, ou de qualquer produto da linha Moto Z e quer utilizar os módulos que já tem no novo smartphone. Vale a pena você investir nesse modelo ou esperar o Moto Z3, que eventualmente vai chegar no mercado brasileiro em algum momento ainda em 2018. Penso eu, não tenho nada oficial aqui para dizer para vocês. Mas, de qualquer forma, são produtos com focos diferentes, apesar de ter o mesmo público, o mesmo segmento de preço, mas tem focos diferentes. O Moto Z3 Play é bacana para quem já é fã da linha Moto Z, para quem gosta do seu design, para quem não se importa muito com o fato de ter que usar um adaptador para fone de ouvido, e para quem gosta da tela Super AMOLED, porque acho que é um grande diferencial. Para quem quer mais bateria, para quem quer um conjunto mais equilibrado, câmeras melhores e todos os recursos de inteligência artificial que a gente já falou nesse vídeo, o Zenfone 5 é a sua escolha. Independente da sua escolha, tenta comprar lá no targethd.net, porque aí você ajuda este velho blogger, podcaster e youtuber a pagar as suas contas e pagar a pizza sagrada no final de semana. Com essa reflexão de vida, a gente encerra o comparativo entre Moto Z3 Play e Asus Zenfone 5. Para mais sobre o mundo da tecnologia, vai lá no targethd.net. Temos posts diários com notícias, lançamentos e novidades. Se inscreve nesse canal de vídeos no YouTube, clique na sineta para receber as notificações dos novos vídeos, dê aquele like pro vídeo subir no YouTube. E eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só acessar o @Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.